Alô, minha gente, boa tarde, boa noite e bom dia. Minha gente, eu quero falar a respeito de uma palavra muito boa. Como sempre, a palavra é boa, palavra útil. E eu queria mencionar a seriedade de uma casa de Deus, uma igreja, onde o Espírito Santo trabalha fortemente, ou uma pessoa, ou um departamento, seja qual for. A palavra vai ser bem rapidinha para você entender numa boa como funciona as coisas de Deus nessa parte de força de Espírito Santo. Se você reparar, todo o poder de Deus numa pessoa ou numa igreja forte, todo o mal que vai contra ela recebe mais juízo da parte de Deus. Começo de conversa. Foi assim com Safira e Ananias. Foi assim com Elias, profetizando contra aqueles jovens. Tu acha que qualquer um que profetiza que um urso, uma ursa vai atacar eles, e vai atacar mesmo? Se ele era motivado pelo Espírito Santo, por Deus mesmo? Você acha que não é qualquer um que faz, que hoje acontece como as pessoas fazem hoje? As pessoas fazem hoje o que Ananias e Safira fez, dar uma oferta um pouquinho menos. Eu vou ler a história aqui, já estou no livro aberto, eu vou ler essa história. Você acha que o diabo ataca um servo de Deus, que é de verdade, e quando Deus quer livrar ele, Deus livra mesmo, como fez com Israel? Quando Israel buscava Deus usava Israel para esculachar o adversário, arrebentava com eles, tanto fisicamente, tanto com a palavra de Deus. Quando Israel estava fraco em Deus, não buscava Deus, rejeitava Deus, os inimigos montavam em cima de Israel. E eles não tinham força para se livrar dos inimigos. E hoje em dia, no Novo Testamento, é um pouco diferente. Você pode servir muito a Deus e o inimigo te machucar. Mas isso não significa que Deus não te dá autoridade, força e motivação do Espírito Santo e da palavra de Deus para você falar com força a palavra de Deus e juízo, para que o Espírito Santo haja através da impiedade de uma pessoa ou de muitas pessoas. Entendeu, gente? Agora eu te falar uma coisa. O inimigo, ele age. Ele pode te ferir se Deus permitir. Tanto porque você castigou, ou tanto porque você serve a ele mesmo. Como Jesus morreu, os apóstolos morreram. Mas quanto mais tem a força do Espírito Santo numa instituição, maior é o juízo sobre ela. Por isso que as pessoas esculacham a igreja. E a igreja está muito está no erro. E Deus nem está nem aí, porque não tem a proteção dele, não tem a força dele. Deus, ele fica ofendido quando o poder dele está numa pessoa, numa instituição, e essa instituição é machucada e ferida pelo adversário. Ele vai lá e ele arregaça. Entendeu? Agora eu vou ler a história de Safira e Ananias para explicar para vocês que o que eles fizeram nessa época, eles morreram, porque o Espírito Santo era forte naquela época. Acho que era Pedro falando. E hoje em dia, tu não acha que acontece a mesma coisa? Tu não acha? Só tem menos força do Espírito Santo nas pessoas hoje. Por isso que Deus não se sente tão ofendido para realizar juízo através daquela pessoa ofendida. Entendeu? Agora eu vou ler a parte de estudo. Eu vou ler primeiro eu vou ler o capítulo 5 de Atos até o 11. É um pouquinho grande. Eu vou ler, depois eu vou ler a parte de estudo para prolongar o vídeo, para você ficar mais atento, para você ficar mais, sabe, a doçura aí da palavra de Deus, para você sentir que é bom aí, mesmo que pouca gente veja, mas para mim é bom, gente. Para mim eu gosto, entendeu? Eu tenho tempo e eu gosto, porque se não gostasse não fazia. A gente faz o que gosta, entendeu? Isso que motiva a gente a fazer o que gosta, tá bom? Agora, Atos 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, não deu tudo. Sabendo também sua mulher, elevando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Gente, eu não estou falando da riqueza que eles deram, eu estou falando do juízo que caiu sobre eles. Isso que eu estou querendo mostrar para vocês, tá? Disse então Pedro, Ananias,
Porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da verdade. Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas ao Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, e sabendo o que havia acontecido. Não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que entre vos concertastes para tentar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Entretanto, os jovens acharam-na na porta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo e pelas mãos dos apóstolos. Eles estavam todos unânime no alpendre de Salomão. Tá, gente? Agora eu vou ler a parte de estudo que está a explicação. Que o que eles fizeram foi errado. Eles mentiram para conseguir lucro. E isso vai explicar bem mais detalhado na parte de estudo. 6 minutinhos, tá? Eu acho que até lá já chega até uns 10, uns 8, tá bom, gente? Então, se prende atenção, que é útil para vocês, tá? É o Evangelho, para não ficar de bobeira com as coisas de Deus, que as coisas de Deus são perigosas, hein? Perigosas para quem faz o mal, mas honraria para quem faz o bem. A fim de obterem prestígios e reconhecimento, Ananias e Safira mentiram diante da igreja a respeito das suas contribuições. Eles podiam dar tudo, mas eles queriam conseguir lucro dando pouco, dando menos. Deus não gostou disso. Vai aparecer explicando. Deus considerou um delito grave essas mentiras contra o Espírito Santo. As mortes de Ananias e Safira ficaram como exemplos perpétuos de atitude de Deus para qualquer coração enganoso entre aqueles que professam ser cristãos. Note também que mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa que mentir a Deus. Logo, o Espírito Santo também é Deus. Gente, olha, explicando aqui mais ou menos o que aconteceu. Ananias e Safira, eles podiam dar a quantidade correta, que era para dar da herdade deles. Mas para conseguir prestígio e reconhecimento, eles deram menos. Deram menos. Para mentir para Deus. Ele não gostou. Vou ver se tem mais coisa detalhada aqui mostrando. Tem mais um pouquinho de palavras aqui. Porque formaste este desígnio. A raiz do pecado de Ananias e Safira era seu amor ao dinheiro e elogio dos outros. Isto os fez tentar o Espírito Santo. Eles queriam fazer isso, gente, para conseguir reconhecimento, não por amor a Deus. E ainda não deram o dinheiro todo. A de Safira era o seu amor ao dinheiro e ao elogio dos outros. Isto os fez tentar o Espírito Santo. Quando o amor ao dinheiro e os aplausos dos homens tomam posse de uma pessoa, seu espírito fica vulnerável a todos os tipos de males satânicos. Olha o que está falando aqui, cara. Quando o amor ao dinheiro e os aplausos dos homens tomam posse de uma pessoa, seu espírito fica vulnerável a todos os tipos de males satânicos. Ninguém pode estar cheio do amor ao dinheiro e ao mesmo tempo amar e servir a Deus. O dinheiro é útil para salvar vidas, para beneficiar pessoas, para que o evangelho se progrida. Não, ele tem que ser amado e ser levantado acima de Deus, porque o amor ao dinheiro rege todo o mal. Usa ele para recurso para ajudar outras pessoas a se levantarem em Deus. Usar ele, que nem a Legião da Boa Vontade faz, para que acredite na religião deles. Dá uma cesta básica. Vem para nossa religião, a gente dá uma cesta básica. Entendeu, gente? Usa o seu recurso para servir a Deus e ganhar almas. Porque a verdadeira riqueza é as almas das pessoas, que uma alma vale mais que toda a riqueza do mundo, isso está na Bíblia. Mas uma parte, falando aqui sobre Ananias e Safira. Deus feriu com severidade Ananias e Safira, para que se manifestasse a sua aversão a todo engano, mentira e desonestidade no reino de Deus. Um dos pecados mais abomináveis da igreja é enganar o povo de Deus no tocante ao nosso relacionamento com Cristo. Eles fingiam ser fiéis a Deus para ganhar aplausos e reconhecimento. Entendeu?
Um dos pecados mais abomináveis da igreja é enganar o povo de Deus no tocante no nosso relacionamento com Cristo, trabalhando para Ele e dimensão no nosso ministério. Entregar-se a esse tipo de hipocrisia significa usar o sangue derramado de Cristo para exaltar e glorificar o próprio eu. Usar as coisas de Deus para o seu próprio interesse, para engano, para mentira. Usar as coisas de Deus para hipocrisia. Usar as coisas de Deus para seu benefício, o seu próprio benefício. Isso é cuspir nas coisas de Deus. Deus está vendo isso aí. Aí quando for as coisas mal aos olhos de Deus, você não sabe por que as coisas acontecem de errado. Entendeu? E a dimensão do nosso ministério, entregar-se a esse tipo de hipocrisia significa usar o sangue derramado de Cristo para exaltar e glorificar o próprio eu diante dos outros. Esse pecado desconsidera o propósito do sofrimento e da morte de Cristo e revela a ausência de temor do Senhor e de respeito e a honra ao Espírito Santo, e merece o justo juízo de Deus. Juízo de Deus para quem zomba de Deus, usa as coisas de Deus para o seu próprio benefício, tá bom, minha gente? E cuidado, quanto maior é o servo de Deus, quanto maior a influência de Deus numa igreja, maior é o juízo que vem contra aqueles que fazem mal a eles. Então, quando tu for servir alguém, vê se essa pessoa é serva de Deus. Quando tu for servir alguém, tu vê se essa pessoa é serva do diabo, porque o diabo também fere pessoa que não tem proteção, fere também pessoa que não tem Deus. É só o segundo, o fraquinho, o segundo lugar. O servo de Deus é muito mais perigoso, entendeu, minha gente? Ele realiza juízos, tá bom? Então eu agradeço aí a sua atenção e boa tarde, boa noite, bom dia. Fica aí o recado, tá, minha gente? Fique em paz.